Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, na disciplina de Auditoria e Controle de Segurança, vamos trabalhar um pouco agora as competências do auditor, né? Quais são as competências que ele tem que possuir, né? E quando a gente fala em competências, a gente vê que compete, então, ao auditor de sistemas, tá? Em termos do que? Das responsabilidades das equipes de auditoria, tá? E a gente começa a ver o que? E confrontamos o know-how, tá? Do perfil de desenvolvimento profissional que ele precisa conhecer a fim de somar, tá? Com o conteúdo, ou seja, que ele pode adicionar ao processo que ele está falando. Então, além de ter o conhecimento das áreas de negócio, a equipe de auditoria, ele tem que ter um perfil de know-how, tá? Conhecendo as tecnologias, tá? Ou conhecendo os processos, conhecendo os dispositivos e como que tudo isso pode ser incorporado ao processo de auditagem. Então a gente começa a ver dentro desse quadro de competência e perfil do auditor, nós vamos então trabalhando aqui, primeiramente aqui, né? A parte de tarefas do auditor de sistemas. Quais são os conhecimentos de TI e de sistemas que ele tem que possuir e qual é o conhecimento desejado de auditoria que ele necessita ter para realizar o seu trabalho. Então a gente começa vendo primeiramente ali as tarefas do auditor, ou seja, a tarefa de planejar a auditoria de sistemas documentando nível de risco aparente do ambiente. Tá? Então, quando a gente começa a verificar isso, tá? Como é que a gente começa a ver essa parte de documentação do risco do ambiente? Então, qual o conhecimento que ele deve possuir com relação à tecnologia e sistemas? Ele coloca que tem que definir o quê? Dentro do escopo de auditoria de sistemas, tá? E limitações para entender o quê? Como que são, tá? Essas áreas de integração de tecnologia, de gestão do conhecimento, de sistemas automatizados, ou seja, ele tem que ter algum perfil técnico, tá? Onde ele vai conhecer o quê? Definir todo esse escopo de apontamento, engagement charter, né? Para poder usar essas ferramentas, esses protocolos ISA, tá? E NBC/TA, tá? Que são protocolos que tem dentro da auditoria. Bom, aí a gente começa a ver também, tá? Uma outra tarefa que ele pode ter é compreender os negócios, tá? O setor aonde que está atuando, as unidades que vão ser auditadas, como que é o comitê que vai participar dessa, né, que é montado na empresa, os executivos das empresas, da área, a gerência, tá? Como que é montado o organograma operacional, tá? E quais são as partes interessadas, tá? E o que se deseja, tá? Obter, né? Ou seja, além do plano de valor agregado, né, que é necessário ter dentro desse processo. Bom, para isso, qual que é o conhecimento básico, ou o conhecimento que ele tem que ter na área de tecnologia e sistemas? Primeiro, conhecer o que é governança, né? Ou seja, conhecer a governança de TI, tá? Como adicional de valor, ou seja, para que ele possa então definir quais são os riscos do controle interno, tá? Sempre atentando, né, para o alinhamento com o próprio objetivo de negócio. Então ele tem que usar, por exemplo, a metodologia do COBIT, COSO, tá? Que é onde ele vai buscar, ele vai utilizar essa metodologia, né, para que ele possa fazer, tá? Que ele possa definir esses riscos, esses controles que são necessários. Então, qual é a competência que tem que ter o auditor? Tá? Ele tem que conhecer a governança corporativa, né? Ou seja, tem que definir o nível dos controles inerentes a essa governança. Ele tem que começar também a definir o que? Os controles e detecção dos seus impactos, por exemplo, nas demonstrações financeiras e contábeis da empresa. Né? Então, ou até mesmo nas demonstrações que a gente vai ter do próprio objeto dessa auditoria.
Então, eu tenho que ter o conhecimento da governança, então eu tenho que saber, conhecer o que é a governança corporativa e como aplicar isso na organização. Ele também tem uma tarefa de compreender e certificar, tá, da integridade da comunicação de dados, tá, da interinstituição e a intrainstituição e certificar-se, então, o quê? Do controle. Então, ele tem que ter, tá, o conhecimento na tecnologia, tá, nessa parte de tráfego de redes. Ele tem que saber como é que funciona a rede, como é que tem a conectividade, como é que funciona as redes. Ou seja, deve incluir também conhecimento, tá, sobre roteadores, sobre switches, sobre operacionalidades de internet. Ou seja, ele tem que conhecer a parte de internet, intranet, como configurar, ele tem que ter todo esse conhecimento técnico. E na área de auditoria, tá, ele também tem que conhecer, tá, esses controles que foram colocados e como isso pode afetar, tá, os testes, tá, da auditoria. Ou seja, ele tem que tomar como base os conceitos de riscos e materialidade. Caso aquele risco aconteça, qual é a consequência que ele vai estar causando? Então, por exemplo, risco de tecnologia, risco de pessoas, então tem risco de redes, de perda de dados, de vulnerabilidade. Então eu tenho que conhecer todos os controles e como que isso vai afetar no dia a dia, né? Ou seja, qual é a consequência caso aquele risco aconteça. Outra tarefa, ele também tem que compreender e certificar, ou seja, da classificação de informações, de pessoas, de dados, né, conforme, tá, as aplicações essenciais do negócio. Ou seja, qual que é a informação que é tratada? Quem é que trabalha com isso? Quais são os dados que são gerados? Então, para isso, como é que eu gerencio isso? Tá? Quais são os conhecimentos de tecnologia que ele tem que ter? Ele tem que conhecer um pouco de estrutura de dados da empresa, tem que conhecer banco de dados, tá? Ou seja, tem que conhecer o quê? Big Data, ou seja, e como que você dá manutenção em toda nessa parte de dados. Então, consequentemente, o auditor ele tem que compreender, tá, os procedimentos de controles internos, né, que diz respeito ao funcionamento e às operações da organização. E aí, tendo como base isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar medidas de controles internos. Se o problema, tá, está em acesso, se o problema está nas pessoas, se está no processo, se está como eu estou armazenando no banco, se não está dando a segurança, né, necessária. Então, a partir daí, eu tenho que começar a traçar, tá, linhas, ou seja, fazer todo esse processo de auditoria relatando o que está acontecendo. Outra tarefa também é aquela tarefa de fazer a verificação, tá? Ou seja, verificar a proteção de dados, ou seja, proteção das informações, proteção com relação às pessoas e os ativos da própria empresa, ou seja, em geral, fazer o quê? Uma verificação da proteção da TI, tá? Verificar se todos, tá, os processos de controles, todos os pontos, os SLAs, né, que a gente fala, né, está sendo executado, né, ou seja, aqueles pontos de controle das atividades, verificar o que? A disponibilidade, tá? E também as políticas que as empresas têm. Então, com base nisso, eu tenho que ter o quê? Dentro da área de conhecimento em tecnologia e sistemas, eu tenho que ter um conhecimento da segurança tá, das informações físicas, das informações lógicas, tá? Também tem que ter o conhecimento com relação aos requisitos que é necessário para a implementação, tá, de uma política de segurança, tá, de informações e monitoramento. Como é que eu monto isso? Então, eu tenho que saber como que é a auditoria de sistemas, de redes, de banco, e todas as questões necessárias dentro da área, tá? E aí que a gente vê que é necessário, então, dentro da auditoria, tá, conhecer os princípios, por exemplo, de práticas contábeis, tá? Processo de compliance. O que é compliance? Trabalhar em conformidade com alguma lei, algum processo, alguma regra, tá? Então, a gente tem que ter compliance das regulamentações de auditoria. Então, o que diz a regulamentação? Quais são os padrões da auditoria? O compliance, eu tenho que saber disso. Como é que eu tenho que fazer da maneira
correta. Tá? Então, além de tudo isso, atenuar os riscos, tá? De certificação das contas, tá? Constantes no painel, onde que é necessário que você siga toda essa compliance de auditoria. Tá? Então, a auditoria, ela também tem padrões que podem ser seguidos. Então, a gente começa a ver também outra tarefa, outra competência, né, do auditor de sistemas, é compreender e verificar o suporte para os usuários, ou seja, para atender às funções críticas do negócio. Ou seja, como é que funciona? Eu tenho que ter um sistema, como é que o usuário, qual é a visão que o usuário tem com relação àquilo que está sendo auditado? Como é que ele vê? Ele utiliza, ele tem facilidade, ele tem dificuldade? Quantos por cento que ele usa do sistema? Né? Por que não usa? Então, com relação ao conhecimento de tecnologia, ele tem que conhecer a operação do próprio computador. Né? Tem que também conhecer o planejamento, tá? De capacidade e processamento. Por exemplo, não adianta nada eu exigir vamos por assim, uma produtividade, uma eficiência de um determinado setor, por exemplo, se eu não tenho a tecnologia suficiente, por exemplo, ter um computador com memória, com dispositivos que dê a condição dele ter aquela performance que é exigida. Né? E também, tá? Não adianta nada, eu tenho que ter conhecimento do quê? Da manutenção de sistemas e de utilitários, ou seja, aquele sistema, como é que é feito todo o processo? Né? Como é que faz a solicitação? Tem um processo? Como que é executado? Então, a auditoria, tá, ele vai o quê? Obter conhecimento da geração de relatórios, onde ele vai confrontar, tá, os dados originais, a fim de você realmente testar a integridade de todos os cálculos que foram feitos, a confirmação de saldos que estão lá, tá? E além do que, outros procedimentos substantivos, ou seja, que são também necessários ao processo. Então, a partir daí, com todo esse conhecimento, ele consegue ajudar a organização. Outra tarefa é verificar a existência e a confiabilidade da evolução, tá, dos sistemas de aplicativos, ou seja, em suas pró-tendências de negócio, seu funcionamento. Ou seja, eu tenho hoje um sistema, ele é confiável, tá? Ou seja, ele é um sistema, por exemplo, que tem mudanças, várias mudanças, tá? É um estático, ele é um sistema dinâmico. Então, eu tenho que garantir essas pró-tendências, ou seja, para onde ele pode evoluir. Aí, dentro do conhecimento em sistemas, eu tenho que conhecer todo o processo de aquisição, desenvolvimento, manutenção, documentação do sistema. Tá? Ou seja, tá, eu tenho, tá, que ter o conhecimento do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas. Tá? Saber como eu vou rodar, tá, todo esse processo de testes. Eu tenho que ter o conhecimento em Data Analytics, tá? Da análise de todos os dados da empresa. Eu preciso de ter esse conhecimento para que eu possa agregar isso num processo de auditoria, que é onde que a gente vê que esse conhecimento, ou seja, para que você possa obter a confiabilidade de transações processadas, tá? Tendo como base, tá, essas assertivas de integridade, ou seja, o que é correto, o que é completo. Eu tenho que verificar a validade, classificação, tá? E a parte de direito, obrigação, valorização. Tá? Então, tudo isso vai fazer com que esse conhecimento que eu tenho em auditoria, ele vai me colocar de uma forma com que eu consiga ver todos esses processos que estão sendo desenvolvidos e como é que eu vou relatar isso dentro do sistema. E aí, também temos o quê? Primeiramente, essas duas tarefas que tem que certificar da continuidade em caso de contingência das operações de negócio. Ou seja, tá, na área de TI eu tenho, tá, que ter o quê? Conhecimento de processos, tá, de elaboração e implementação do BPC. Tá? Ou seja, do planejamento de controle de continuidade. Ou seja, e também, tá, do DRT, ou seja, como que a gente vai planejar a recuperação em caso de desastre. Então, eu tenho que ter conhecimento de como que faz esse processo. Também a gente tem um conhecimento, uma tarefa,
tá? Ou seja, certificar-se, né, dos contratos de disponibilidade de operações de outsourcing, tá? E de cloud computing, ou seja, eu tenho cloud computing, eu trabalho com terceirização. Então, como que são esses contratos de disponibilidade? Né? Ou seja, como que são elaborados, ou seja, conhecer o processo de elaboração dos contratos de TI, tá? De todos esses SLAs, os pontos que a gente vai ter de controle, de toda essa segmentação, de todas as atividades que vão ser executadas. Como que é feito o monitoramento? Então, se eu estou trabalhando em cloud computing, eu estou trabalhando serviço terceirizado, como que funciona isso? Como é que esses contratos, até onde que vai? Qual a responsabilidade de cada um? E a partir daí, eu começo a trabalhar com a parte de auditoria. Ou seja, eu tenho que conhecer o processo de garantia de funcionamento que são essenciais das operações econômicas, financeiras e contábeis, e caso haja alguma interrupção, seja ela parcial ou prolongada da área de TI, tá? Como é que a gente vai cumprir as necessidades do regulamento, de compliance, assim por diante? O que tem que ser feito para que a gente possa voltar à normalidade? Quais são os processos? Estão sendo executados? A compliance está sendo realizada ou não? E a partir daí que a gente começa a realmente montar um relatório que a gente possa estar passando, tá, para o nosso cliente. Então, esses são que seria essa parte de como que é o perfil desse auditor de sistemas. Então, é um pessoal muito eclético e tem que ter conhecimentos um pouco mais elevados. Tem que conhecer uma área de negócio, uma área de tecnologia e como interagir. E a área legal também em cima de tudo isso. Ok, pessoal? Até a próxima aula.